Graça e paz, meus queridos. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós estamos no segundo dia de leitura do livro de Daniel. Hoje nós vamos expor os capítulos 4, 5 e 6. Espero profundamente que você tenha feito uma boa leitura e nós estamos aqui para tentar te ajudar a ter uma visão ampla desses 3 capítulos, trazendo a você uma possibilidade, uma compreensão mais aprofundada e mais esclarecida. Então, eu espero poder te ajudar. Então, antes de nós irmos para a exposição, gostaria muito de poder orar com você. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado porque, mesmo sendo escrito há tantos anos atrás, Senhor, tantos anos atrás, o livro de Daniel, ele continua nos abençoando tanto, Senhor, e como vai nos abençoar no dia de hoje. Então eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos ajude a ter a compreensão necessária para nós também nos alimentarmos da Tua Palavra. Esse é o nosso pedido essa manhã. Abençoa a nossa família, abençoa o nosso trabalho, abençoa tudo aquilo que colocarmos as mãos nesse dia e que a nossa vida possa resplandecer a Tua luz e que Teu nome possa ser glorificado através do nosso viver, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós começamos aqui no capítulo 4 e é uma curiosidade muito grande do capítulo 4, porque ele foi o único capítulo bíblico a ser escrito por um rei gentil, né? O capítulo 4 de Daniel, ele é escrito na primeira pessoa pelo rei Nabucodonosor. Ele começa dizendo, né? O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Então é como se fosse um memorando, uma carta do próprio Nabucodonosor, e ele vai narrar aqui um acontecimento da vida dele. Ele vai dizer que ele teve um sonho e teve algumas visões, e ele pediu para que os magos tentassem interpretar esse sonho para ele. Foram trazidos muitos adivinhos e ninguém conseguiu. E aí ele foi chamado Daniel, e aqui ele é chamado de Beltesazar, né? Vai dizer, ó, por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado de Beltesazar em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Então é a forma que ele reconhece Daniel. Aí ele contou o sonho para Beltesazar, e o sonho dele é o seguinte, as visões que ele teve era o seguinte: eu olhei diante de mim, havia uma árvore muito alta no meio da terra, está no verso 10 do capítulo 4. A árvore tornou-se tão grande e forte que a sua copa tocou o céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas e muitos frutos. Nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu viviam nos seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que passaram pela minha mente, quando estive deitado na minha cama, olhei e vi diante de mim um mensageiro santo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, corte seus galhos, arranque suas folhas, espalhe seus frutos, fujam os animais debaixo dela e as aves dos céus, as aves dos seus galhos. Mas deixe o toco e as suas raízes presos com o ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, com os animais comerá a grama da terra, a mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que se passem 7 anos. A decisão está anunciada por mensageiros, os santos declaram o veredito, para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, ele os dá a quem quer e põe poder o mais simples dos homens. Então, esse foi a visão de Nabucodonosor. Daniel vem, é chamado para interpretar, e ele fica perturbado quando ele ouve esse sonho, porque Deus dá a interpretação para ele, e o rei fala, não, pode falar o que é. Aí ele fala assim, olha, quem dera, isso aí fosse a respeito dos seus inimigos e não a respeito de ti. Aqui ainda, Daniel ainda é um jovem, ele já não é talvez mais um jovem de 14, entre 17 anos, já passou de 20 anos, mas ele ainda é muito jovem, e você vai perceber como a atitude dele muda com os outros reis à medida que ele vai amadurecendo. Mas ele tem aqui um carinho grande por Nabucodonosor, pela forma que ele fala, com o respeito que ele fala, o temor que ele fala. Mas a verdade era essa, né?
O decreto estava sobre Nabucodonosor, ele era essa árvore grande do sonho dele. E o 25 vai dizer assim: tu serás expulso dos meios dos homens e viverás com os animais selvagens, comerá capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 anos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino será devolvido a ti quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados, às tuas iniquidades, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continue a viver em paz. Eu fico pensando como é dar uma notícia dessa para o rei. Você vai virar um animal, você vai ir para o meio do campo, a relva vai cair sobre você, o sonho dizia que ele perderia a mente humana, que ele viveria como selvagem por um tempo. Eu fico imaginando Nabucodonosor, imagino como isso seria possível. E no 28 ele já diz que tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia e disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam em seus lábios quando veio uma voz do céu que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. O seu reino foi tirado. Você será expulso do meio dos homens, viverá como animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 anos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Aí cumpriu imediatamente. E olha o que está escrito aqui. E no 33 vai dizer que... Olha, vamos ler, eu ia ler do 34, mas o 33 já é muito interessante. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso no meio dos homens e passou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado com orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia. Olha que coisa. E as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, olha o que ele vai dizer agora. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Ele faz uma declaração aqui sobre a majestade de Deus e Deus é glorificado. Então esse capítulo é um capítulo magnífico. É um oásis aqui no meio de muitas histórias de reis maus, e inclusive o próprio rei Nabucodonosor, um rei arrogante, soberbo, mas como Deus vai lá e se mostra para ele e o humilha e deixa ele voltar desta humilhação para testificar da grandeza e da glória do Senhor. O capítulo 5 de Daniel já vai contar a história de um rei Beltesazar. Deixa eu te localizar um pouco na história, porque se você for na dinastia dos reis babilônicos, vem Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, vem Evil-Merodach, depois Neriglissar, depois Labashi-Marduk, depois Nabonino e depois Beltesazar. Beltesazar, ele não chegou a ser um rei oficializado, ele era um corregente durante o próprio reinado de seu pai Nabonido. Ou seja, ele foi bem no reinado nessa regência de Belsazar que os medo-persas derrotam os reis babilônicos e passam a governar o império. Então, já tinham se passado depois de Nabucodonosor, 1, 2, 3, 4, já era praticamente o 5º rei, sendo que, lembrando que Nabonido era o rei nesse período e Belsazar, ele só estava ali como regente enquanto Nabonido estava fora. Nesse momento de Daniel 5, nós já estamos aqui com Daniel com aproximadamente 80 anos de idade. Lembrando que a primeira invasão aconteceu em 605 a.C., e ali provavelmente ele tinha ali seus 14 anos de idade. E quando chegou o tempo ali de Nabonido, era 539, o último ano antes de Cristo, né? Ele começou a reinar Nabonido em 556 a.C. e reinou até 539 a.C. Então, se você fizer a conta que foi no período de Belsazar, que nós vamos ler agora o 5,
ele tinha ali aproximadamente 80 anos de idade. Então nós agora já pulamos uma grande parte da história de Daniel, que não está narrado aqui, e agora nós não estamos mais lidando com o Daniel jovem, agora nós estamos lidando com o Daniel velho, né, idoso. E agora nós vamos ver ele continuando a servir os reis, né? Então, aqui dessa vez, Belsazar está fazendo um banquete. E interessante que esse banquete nós vamos perceber que foi a última festa que Belsazar participou. Se Nabonido estava fora em incursões de guerra, ele estava aqui totalmente distante da realidade que estava acontecendo no seu reino. O que ele tem a ideia? Ele lembra que Nabucodonosor havia trazido do templo lá de Jerusalém algumas taças, né? E aí ele faz o quê? Ele pega essas taças e vai tomar vinho nas taças que tinham sido tiradas, roubadas do templo do Senhor. Quando ele estava ali, aconteceu uma coisa bem maluca ali. Uma mão veio e escreveu algumas palavras na parede. Todo mundo ficou agitado, foram chamados os magos, né? E ele ficou aquela situação muito estranha. No 8 vai dizer que todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e seu rosto se tornou mais pálido. Os seus nobres estavam alarmados. Aí houve ali um alarde. A rainha, que vai dizer que a rainha mãe, ouviu aqueles gritos e veio falar com ele. Disse: olha, existe um homem no teu reino que possui espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, e aqui vai dizer o teu pai, sim, o teu rei. Outras versões vão dizer o teu predecessor. E eu acho que essa tradução predecessor, ela encaixa melhor, porque nós já vimos aqui que na sequência Belsazar estava bem distante, era um quinto rei ali depois de Nabucodonosor. E aí lembraram que Daniel, ele tinha servido interpretando sonhos. E foi levado Daniel na presença do rei, e o rei ofereceu para ele vestido, foi oferecido para ele honra, e ser levado a ser o terceiro do reino. E olha a diferença agora da resposta de Daniel em relação a Nabucodonosor lá atrás, com aquela simplicidade de um jovem, mas agora nós estamos falando da autoridade de um ancião que já perdeu sua vida toda longe da sua terra, servindo a Deus e servindo aos reis. Então ele diz assim, então Daniel respondeu diante do rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te darei o seu significado. Aí o verso 18 diz: ó rei, foi a Nabucodonosor, o teu pai, como eu já disse, essa palavra teu pai, em outras versões está predecessor, e ela encaixa bem para que você possa um dia, quando você for estudar, se localizar dentro da dinastia de Nabucodonosor. Ele deu soberania, grandeza, glória e majestade. Dada a alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todos os povos, nações, línguas tremiam diante dele e o temiam. Matava quem queria matar e poupava quem queria poupar, promovia quem queria promover e humilhava quem queria humilhar. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do trono real e despojado da tua glória. Nós acabamos de ler o que aconteceu no capítulo 4. Foi expulso dos meios dos homens e somente ficou como de um animal, passou a viver. E aí conta aqui para ele tudo o que aconteceu com o Nabucodonosor. Aí no 22 vai dizer: mas tu, Belsazar, o sucessor dele, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, teus nobres e as tuas mulheres e concubinas. Louvaste os deuses de prata e ouro e bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste ao Deus em cujas mãos estão a vida de todos os teus caminhos. E aí ele vai, por isso que ele enviou uma mão para escrever. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Então, por ordem de Belsazar,
Vestiram Daniel com o manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram governante sobre o terço do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônicos, foi morto e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. E aqui nós já vamos para o capítulo 6. Né? No capítulo 6 já vai contar uma história maravilhosa sobre Daniel, mais uma história aqui de perseverança. Lembra que agora nós estamos falando de um senhor de idade, mas ele continuou dentro do reino dos Medos, persas, que agora já mudou o império. Lembra que lá atrás Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, da estátua que tinha cabeça de ouro, ombros de prata, ventre de bronze e pernas de ferro com os dedos de barro. E ele disse que o reinado babilônico acabaria e entraria um segundo reinado. Aqui nós já estamos na história falando desse segundo reinado, que é representado pelos ombros de prata, que é o reinado dos medo-persas. E aqui Daniel continua servindo com muita destreza, com muita sabedoria. Ele também ganha a confiança e o respeito dos medo-persas. E ele tem uma relação boa com Dario. Ele é um dos líderes ali, ele é chamado de sátrapas, na verdade, eram como se fossem supervisores do rei. E como ele era um homem muito, muito honrado, ele despertou inveja e ciúmes de alguns outros homens, que não encontravam nele motivo nenhum para acusá-lo ou para tentar denegrir sua imagem. Então eles manipulam Dário para ele fazer um decreto que ninguém poderia orar a outro Deus, que não fosse pedir alguma coisa a um outro Deus, a não ser que pedissem a Dario. Ele assinou o decreto, mas isso já era contra Daniel, porque eles sabiam da fidelidade de Daniel, e Daniel não deixaria de orar. No verso 11 vai dizer que aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Em seguida foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto segundo o qual neles 30 dias todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medo-persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol e fez o possível para livrá-lo. Contudo, os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medo-persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. E tamparam a cova, né, de leões, e Daniel ficou ali e não aconteceu nada com ele. E eu acho que é interessante que o rei não conseguiu dormir naquela noite. E foi logo cedo para lá, e já chegou perto gritando. E olha o grito dele no verso 20. Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E o Daniel respondeu: ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então o rei ficou muito feliz, né? Tirou Daniel de lá, fez um decreto para que todos adorassem, servissem ao Deus de Daniel, e jogou aqueles que tinham criado toda essa trama, jogaram eles na cova dos leões. Eles não tinham nem caído no chão ainda, os leões já estavam devorando eles. Olha o decreto que ele faz no verso 26. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reinado não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livre e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Queridos, nós terminamos a exposição, e o que eu queria que você guardasse no teu coração é que nossa vida não está nas mãos de homem algum. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Não dê a homem algum esse direito de dominar e controlar a tua vida. Mesmo que isso seja um processo interior, de você imaginar que sua vida só não está boa por conta de alguém, ou que você só não chegou a tal lugar porque alguém te impediu.
que você mantenha a consciência do poder e da soberania de Deus, sabendo que sua vida está nas mãos dele. Então tribute a ele toda a honra e toda a glória e saiba que a ele você serve e ele tem poder para fazer o que quiser e quando quiser. Então que você possa confiar, declarar essa confiança nele, descansar nele. Que seu dia seja uma bênção, que Deus te abençoe.